Ok. Eu tenho ouvido falar muito sobre o Partido Chega e as maravilhas que o partido é e essas coisas todas. Ok, é assim. Eu não conheço muito bem o partido. Ouvi algumas coisas ligadas com o partido e pronto, a ação deles em termos do parlamentares e isso. Pronto, o presidente do partido tem muito boas intenções, tem tudo isso aí, pronto. Tem feito um bom papel de oposição, tem. Agora, a questão é esta aqui. O próprio partido tem os seus problemas internos. Pronto, recentemente houve os problemas que, pronto, eles tiveram problemas internos que leva agora a nova, pronto, eles vão ter eleições para votarem no novo presidente do partido. Pronto. O atual presidente candidatou-se outra vez, mas pronto, mas foi por causa de tensões internas que eles acabaram por ter de fazer isso aí. Ok. Não pretendo denegrir nenhum partido político, nem me interessa denegrir a ninguém. Simplesmente aquilo que estou a dizer é o seguinte: infelizmente na classe política portuguesa as pessoas estão mais interessadas no seu benefício pessoal do que propriamente na proteção das outras pessoas. Então, não digo que sejam todos os políticos, mas há muito político que a mentalidade dela é essa. E por causa disso, o que é que acontece? Porque as pessoas, pronto, há muito político que só se interessa por ele mesmo e interessa em fazer favores aos seus próprios amigos. Há muita coisa que não é possível fazer-se atualmente na política portuguesa. Por muito boas intenções que muitos políticos possam ter, as mudanças vão ser quase nulas. Porquê? Primeiro, tinha de se mexer um pouco com a própria atitude do povo. O povo tinha de se opor mais às medidas que não são tão boas que os governos põem em prática. Há coisas que é completamente impossível de se fazer, sim, concordo, mas há outras que é possível fazer. Por exemplo, a malha laboral neste momento em Portugal, apesar de haver muita gente na parte do fabrico, a parte manual, o que é que acontece? Não se investe muito naquilo que vão ser as profissões do futuro. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a população nunca possa desenvolver-se o suficiente, nem produzir o suficiente para produzirem riqueza para o próprio país. São estes pequenos pormenores que estão a faltar. Ou seja, uma boa educação, a pensar-se no dia da manhã, não a pensar-se no dia de ontem, como é o atual sistema. Melhor fiscalização na parte dos impostos, porque se houver melhor fiscalização na parte dos impostos, principalmente das pessoas mais ricas, das empresas mais ricas, dos bancos e pronto, isso aí o que é que vai fazer? Vai fazer com que haja mais dinheiro a entrar para os cofres do Estado do que estar-se a cobrar ao Zé Povinho, porque a maior parte do Zé Povinho ganha muito pouco e não, apesar de gastarem muito em Portugal, porque não tem outra hipótese senão gastar o dinheiro em Portugal, o que é que acontece? Não tem grande capacidade para financiar a máquina do Estado. Então, isso aí seria necessário que as grandes empresas tivessem não lhes fosse dado tantas vantagens
para eles poderem guardar o dinheirinho no bolso deles, como muitas vezes acontece. Porque as grandes empresas, a maior parte delas, o que é que faz? Aproveita-se de todos os benefícios fiscais que existem, que a maior parte deles são extremamente grandes para as grandes empresas, mas extremamente pequenos para as pequenas empresas, ou pequenas e médias empresas. Então, o que é que isso faz? Faz com que as grandes empresas tenham um grande retorno de dinheiro e eles depois usam esses dinheiros e põem nas offshores. O que quer dizer que ninguém vê mais esse dinheiro. Desapareceu, foi embora e ninguém toca mais nisso aí. E então é um prejuízo grande para o próprio Estado. É uma das coisas que o Estado deveria trabalhar. Outra coisa é acabar com as reformas milionárias e as pessoas só terem uma reforma em vez de 3, 4, 5, como muitas vezes há. O que é que isso está a fazer? Isso aí provoca um empobrecimento do Sistema Nacional de Saúde, o que faz com que não haja tanto dinheiro para o Sistema Nacional de Saúde porque se está a pagar reformas milionárias. Tetos nas reformas, uma pessoa com... eu já não ponho não vou ser tão mauzinho, mas pronto, se puserem uma reforma de entre 3.000 a 5.000 euros, o teto da reforma, ok? O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que haja mais dinheiro, que se possa usar esse dinheiro das outras reformas, das reformas que estão aí para vários sítios, pronto, para a mesma pessoa e valores muito avultados, que possa ser distribuído por aqueles que mais necessitam, haver melhor distribuição das reformas pelas pessoas, ou seja, iria levantar aquelas pessoas que têm as reformas mais baixas. Okay. São pequenas medidas que é possível tomar-se, mas o que é que tende a acontecer? Tende a haver uma mudança de mentalidade do povo para obrigar os políticos também a fazerem as mudanças que têm de fazer. E até aqui todos os partidos falam de mudança, mas não falam em educar o povo a pensar, educar o povo a analisar as coisas, ver os programas e depois cobrar aos próprios políticos daquilo que os políticos estão a dizer. O povo não cobra isso ao político. E isso é o grande problema. Portugal nunca vai conseguir levantar-se até o momento em que o próprio povo reclame e faça com que os políticos sejam responsáveis por aquilo que dizem. A mesma coisa com todos os serviços públicos. Os serviços públicos, todos em Portugal, não funcionam devidamente. Porquê? Porque sentem-se, como é que eu vou dizer? Não se sentem responsabilizados pelos erros que cometem. Não há qualquer chamada de atenção, não há qualquer chamada à responsabilidade pelos erros que cometem. Então, se ninguém chama a atenção desses erros, o que é que acontece? Eles sentem-se prontos, como se tivessem o poder para fazer aquilo que querem. O mesmo se passa com a polícia e etc. Ou seja, todos os serviços públicos funcionam assim porque ninguém chama a responsabilidade a eles. Se houvesse mais pessoas a chamar a responsabilidade, essas coisas iriam diminuir. Ok? E outra coisa é, fala-se muito em ser-se mais, mais claro nas coisas, ter as coisas feitas mais claramente, assim, tudo à vista, vamos dizer assim. Mas o que é que acontece? Não há uma explicação, por exemplo, de quanto dinheiro é que se gasta, por exemplo, no Parlamento, quanto é que os deputados ganham. Não há uma... Porque se as pessoas trabalham, são serventes públicos, ok? Os políticos são serventes públicos, ou seja, os políticos trabalham para o povo. Pelo menos é isso que eles deveriam fazer, trabalhar para o povo. Essa é a responsabilidade que eles vão assumir quando se tornam políticos, quando vão para o Parlamento. É para isso, para trabalhar para o povo e não para estarem a trabalhar para eles, ok? Claro que ganham o seu salário, mas de onde é que vem esse dinheiro? Vem dos impostos que o povo paga. Então, eles são serventes públicos. E como serventes públicos, têm de dar satisfação
a entidade patronal. E quem é a entidade patronal? A entidade patronal é o povo. Então, eles deveriam prestar contas ao povo. Ou seja, deveriam mostrar quanto é que ganham, para onde é que estão para onde é que estão a ir as despesas. Anualmente deveria ser apresentado isso aí. Para onde é que está a ir o dinheiro que é usado, esse dinheiro dos impostos. E acabar com aquelas falsidades que existem, que é muitos deputados moram em Lisboa, mas vão dar a morada de uma outra cidade o mais longe possível. Para quê? Para ganharem os abonos, ok? E assim meterem mais dinheirinho ao bolso. E estas pequenas coisitas, pronto, estão a agir dentro da lei, não é? Dentro da lei. Mas o que é que estão a fazer? Estão a prejudicar o próprio país. E todos eles reclamam e dizem: não, nós estamos a fazer bem, estamos a lutar por vocês. E o Zé Povinho, feito parvo, acredita naquilo que eles estão a dizer. Quando, na verdade, eles não estão a lutar pelo povo, estão a lutar por eles mesmos. E esse é o grande problema em Portugal. E a situação portuguesa cai tanto precisamente por causa disso aí. Porque o povo não fala, o povo cala-se. O povo tem medo de falar. Em Portugal está-se a viver muito ainda aquela expectativa de que o Dom Sebastião vai aparecer e vai lutar pelo povo português, vai salvar o povo português. Novidade das novidades. O rei Dom Sebastião já foi, não vai aparecer mais. Nem Cavacatuça não vai aparecer o rei Dom Sebastião. Ele já foi. Os velhos tempos de glória de Portugal já foram. É possível voltar a ter a mesma glória, mas há que se pensar no dia do amanhã. Os partidos têm de pensar no dia da manhã. O povo tem de chamar a atenção aos partidos. E só assim é que Portugal consegue finalmente começar a ganhar tração em termos económicos e sociais e tudo, para poder fazer alguma coisa. Caso contrário, não há nada para ninguém. Vai-se viver sempre nesse ramo-ramo que se vive até agora. Esta é a verdade, tanto do Chega como de todos os outros partidos. Há muito boa gente e gente muito bem intencionada, mas até haver a chamada de responsabilidade, até haver certas coisas que devem ser feitas e devem ser cobradas pelo povo ao Estado e aos políticos, nada vai mudar. Tenho dito.